Boa noite a todos. Às 22 horas e 4 minutos do dia 17 de abril de 2023, referência a... Só um minuto. Referente à sétima sessão extraordinária do terceiro ano da 11ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste. Cumprimento o público presente e aos que nos ouvem pela Rádio Cidade e através do Facebook. Referente à sétima sessão extraordinária do terceiro ano da 11ª legislatura, dia 17 de abril de 2023, sobre a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos. Convido a vereadora Lucila Tafarel que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Do Facebook. Javé é o meu pastor, nada me faltará. Em verdejantes pastagens me faz descansar, e sobre água tranquila me conduz. Restaura a minha alma, e me guia por caminhos plenos de justiça, por causa do seu nome. Ainda que caminhe por vale tenebroso, não temereis mal nenhum, porque tu estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Preparas a mesa para mim diante dos meus inimigos. Unge minha cabeça com perfume, e a minha taça transborda. Sim, bondade e felicidade me seguem todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Javé por dias sem fim. Devolvo a palavra. Convido o secretário que faça a chamada dos presentes. Lista de presença, sétima sessão extraordinária, 17 de abril de 2023, às 22 horas. Alberto Lucas. Presente. Alessandro Ferreira. Presente. Eliezer Silva. Presente. Eudes José. Cristiano Vieira, presente. Leonardo Souza. Presente. Lucila Tafarel. Presente. Odailton Pereira. Presente. E Luciano Nascimento. Presente. São 9 presentes e 1 ausente, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da ata da sessão do dia 30. Do dia 30 de março, a sessão extraordinária. Realiza a leitura da ata da quinta sessão extraordinária do dia 30 de março de 2023. Às 19 horas do dia 30 de março de 2023, referente à quarta sessão extraordinária do terceiro ano da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste. Cumprimento ao público presente e aos que nos ouvem pela Rádio Cidade e através do Facebook, referente à quarta sessão extraordinária do terceiro ano da 11ª legislatura do dia 30 de março de 2023. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos e convido o vereador Eliezer Silva de Moraes que faça a leitura da Bíblia Sagrada e desejo boa noite ao presidente. Boa noite, vereadores, boa noite às pessoas que nos assistem através das redes sociais e os que ouvem através da rádio. Senhor presidente, irei ler aqui em 1 Samuel capítulo 9, verso 15 até o 20. Porque o Senhor revela aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo,
porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de que te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te responderei, e tudo quanto está no teu coração eu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias que te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti, e para toda a casa de teu pai. Só até aqui, seu presidente. Convido o primeiro secretário que faça chamar dos vereadores, lista de presença da 4ª sessão ordinária do dia 30 de março de 2023. Alberto Lucas Nogueira, ausente. Alessandro Ferreira da Silva, ausente. Eliezer Silva de Moraes, presente. Eus José da Silva, presente. Cristiano Vieira Borges, presente. Leonardo Souza Moralvedene, presente. Lucila Tafarel, ausente. Luciano Nascimento da Silva, presente. Odailto Pereira dos Santos, presente. São 6 presentes e 3 ausentes, seu presidente. Solicito o primeiro secretário para fazer a leitura da ata das sessões extraordinárias do dia 16 de março de 2023. A ata está presente, seu presidente. Consulta plenária e dispensa da leitura da ata. O presidente Luciano colocou em votação a dispensa da leitura da ata. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de inclusão da ordem do dia, de autoria do vereador Cristiano Vieira Borges. Ao excelentíssimo senhor Luciano Nascimento da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Leste, requerimento de inclusão na ordem do dia. Vereador Cristiano Vieira Borges, integrante da bancada União Brasil, com assento nessa Casa Legislativa, venho requerer, na forma regimental, após ouvido a plenária que segue, solicitação para inclusão em pauta, na 4ª sessão extraordinária, a emenda modificativa 04/2023, na conformidade do artigo 119, inciso 1º, e artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Justificativa: a emenda visa apenas qualificar o projeto de lei 11/2023. As modificações previstas na emenda trará alteração relevante nos requisitos das candidaturas ao exercício do mandato do conselheiro, deixando o projeto de lei número 11/2023 próximo da necessidade da população de Santo Antônio do Leste. Cristiano Vieira Borges, União Brasil. O presidente Luciano colocou o requerimento de inclusão da ordem do dia em discussão. Não havendo discussão, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a votação nominal. O vereador Eliezer fala: senhor presidente, só um minuto. É o requerimento ou emenda? O vereador Cristiano fala: é o requerimento de inclusão da emenda. O presidente Luciano fala: e o requerimento? Vereador Cristiano, lê a lista de votação. Requerimento de inclusão da ordem do dia 30 de março de 2023. Autoria do vereador Cristiano Vieira Borges. Alberto Lucas Nogueira, ausente. Alessandro Ferreira, ausente. Eliezer Silva de Moraes, favorável. Eudes José da Silva fala: olha, eu não estou entendendo, até porque fez uma sessão para que fosse votado os projetos. E agora vai ser retirado? O vereador Cristiano fala: só por questão de ordem, nobre colega. Esse é uma preposição para a inclusão da emenda do projeto número 11/2023 do Conselho Tutelar. Vereador Eudes fala: ah, tá, favorável. Cristiano Vieira Borges, favorável. Leonardo Souza, favorável. Lucila Tafarel, ausente. Odailto Pereira dos Santos, favorável. São 5 votos favoráveis e são 3 ausentes, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário que realize a leitura do requerimento da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de autoria do vereador Cristiano Vieira Borges. Santo Antônio do Leste, 29 de março de 2023, ao excelentíssimo senhor Luciano Nascimento Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso, requerimento da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Prezado senhor presidente, cordialmente cumprimento Vossa Excelência e, através do presente, requeiro retirar de pauta o projeto de lei número 12/2023, de 24 de março de 2023, autoria do Poder Executivo. Trata-se e altera a redação da Lei Municipal número 837, de 9 de junho de 2021, que institui o novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e da outras providências. Considerando a normativa do artigo 87, cada comissão permanente terá o prazo de 10 dias, prorrogável por mais 5 dias, capítulo 7, no prazo do regimento interno da Câmara Municipal. Todavia, foi protocolado via e-mail para tramitação nessa comissão na data de 24 de março, às 16h59. Considerando o artigo 146, os projetos de lei de autoria do Poder Executivo, que vem acompanhado de requerimento de urgência em especial, serão apreciados e votados pela Câmara Municipal no prazo de 30 dias no máximo, sendo que os demais projetos serão votados em até 60 dias. No inciso 2º, não se computa nesse prazo o recesso do Poder Legislativo. Atenciosamente, Cristiano Vieira Borges, vereador do União Brasil, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o requerimento da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em votação ou em discussão. O vereador Cristiano fala que fazer uma observação, senhor presidente. É o motivo desse requerimento do projeto de lei número 12/2023. Ele se trata justamente pelo projeto, no entanto, ele não teve disponibilidade para fazer a avaliação do projeto. E como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tenho os nobres colegas que são membros da mesma, e não sei se os colegas tiveram tempo para análise, mas da minha parte não tive. Sendo um projeto de extrema importância, onde se faz alteração do Conselho Municipal, que corresponde a uma responsabilidade de verbas federais, e eu entendo que o projeto ele tem que ser analisado com responsabilidade, pois é uma decisão muito séria, e lidar com recurso federal, isso determina o futuro de decisões, e o projeto ele foi protocolado no fim do expediente do dia 24. Sabemos que toda casa tem a rotina, e nós também temos as nossas rotinas. Até o final do dia 24, eu olhei no e-mail e não tinha recebido o e-mail desta casa. E quando foi na segunda-feira, que eu tive acesso novamente pelo meu e-mail, que eu vi e identifiquei que o projeto tinha sido protocolado a 1 minuto antes de encerrar o expediente. Então, o projeto ele está na comissão, de fato, consciência que eu dei recebido pelo mesmo 2 dias úteis, 2 dias corridos depois do mesmo, então se faz necessário a retirada do mesmo para tal. Tendo em vista também que a Prefeitura foi notificada a encaminhar o referido projeto a esta casa com o tempo mais hábil, para que pudesse ser analisada e apreciada para ser colocada em pauta. Então, a gente mais uma vez vamos bater na tecla em relação ao atendimento dos prazos. Então, o nosso executivo precisa se comprometer e atender os prazos, em respeitar os prazos da casa, para que possamos tramitar os processos dentro das comissões, para que possamos analisar esses projetos. A casa está sem jurídico e nós sabemos muito bem que o jurídico da UCEMAT atende mais de 100 municípios no estado do Mato Grosso, e há uma morosidade em responder à demanda. Como não respondeu em 72 horas, é de muita responsabilidade jogada simplesmente para uma comissão, onde inclusive não tive tempo hábil para analisá-lo. Então esse é o motivo, sou responsável pelas minhas decisões, e mesmo a casa não tendo jurídico para nos fornecer
esse parecer jurídico legal sobre o projeto, eu me coloco numa situação de maior ainda atenção para verificar as informações e alterações do mesmo. Então, esse é o pedido, porque uma vez que a gente dá o parecer favorável do projeto, ele entra em apreciação e aprovado nessa casa. Se existir alguma falha lá adiante, nós seremos responsáveis pelo mesmo. Então, eu sempre irei agir com responsabilidade nas minhas decisões, respeito às decisões ao contrário, às opiniões ao contrário, mas o processo de tramitação do projeto começa na minha comissão e é uma comissão que tem um peso muito grande nas decisões. Então, peço ao gestor que faça uma notificação em relação ao projeto, caso ele não entre em pauta hoje, pedindo a prorrogação até o prazo limite de terça-feira, conforme consta na normativa, para que o mesmo seja tramitado na ordem do dia da sessão ordinária de segunda-feira. Então, essas são as minhas colocações. Eu queira justificar o meu pedido de requerimento e aí peço o entendimento dos colegas e, como eu disse, respeito às opiniões contrárias, estando numa casa democrática, devolvo a palavra ao senhor presidente. O presidente Luciano fala: alguém mais queira discutir o projeto? O vereador Eliezer fala: senhor presidente, boa noite a todos. Sobre a questão de tramitação do projeto, somos escravos do regimento interno, mas estava aqui lendo a portaria que a notificação do Ministério Público recomenda ao prefeito municipal, dizendo assim, que encaminhe um prazo suficiente e sugerindo no máximo de 5 dias para a tramitação na Câmara Municipal de Vereadores com pedido de urgência. Projeto de lei padronização da legislação municipal que regulamenta a atividade do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Inclusive, para contemplar as gravações das resoluções que excede 281/2022 do Comanda. Assim, temos um prazo aqui, o qual devidamente nós temos que estar em vigor até o dia 31/3/2023. Eu compreendo o vereador Cristiano na questão do recebimento. A portaria do Ministério Público, ela é do dia 13 de março. O vereador Odailton fala, essa aqui é do requerimento do Fundeb. O vereador Eliezer, requerimento do Fundeb, vou pedir para o Abel imprimir para a gente aqui na portaria número 50/2023, de 31 de janeiro de 2023. Então, mais uma vez o projeto chega nessa casa, a pedido de urgência, nessa casa e leva 30 dias. E sempre a gente tem colocado aqui em qualquer projeto, em 7 dias para cada comissão. O Cristiano diz na questão de nós estarmos sem jurídico, eu falei com a administração, ela recebeu juntamente no dia 13 também esse pedido e fez todo o processo e mandou para esta casa às 16h59. Esse projeto, nobre vereador, a minha preocupação, senhores vereadores, desse projeto, ele talvez não seja aprovado hoje, é a questão do impacto financeiro da nossa receita de via do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Porque as alterações, lá em poucos artigos que ele pede para mudar aqui no artigo da portaria 808/2022, para alterações do artigo 7º, que é na questão dos conselheiros. E também o vereador Cristiano falou que não teve condições de entender por completo o projeto, mas eu acredito que o projeto é bem curto e acho que mudanças de 2 ou 3 artigos só, então assim, gera muito mais impacto financeiro negativo para o nosso município, de nós deixar de aprovar esse projeto do que nós deixarmos o projeto para segunda-feira. Prazo para ele ser colocado junto ao FNDE para a publicação dele. Então, assim, pensarmos com carinho e ver o que podemos fazer nesse projeto aqui. Nada também assim de atropelamento, uma vez que já veio também atropelamento com o projeto do Ministério Público e mais uma vez estoura na casa. O atropelamento, essas são as minhas palavras, senhor presidente. O vereador Leonardo fala, senhor presidente, eu gostaria de discutir um pouquinho
Sim, eu estava aqui no dia, eu estava de saída já, eu e mais 2 funcionários aqui, e o projeto chegou mais um pouquinho, não tinha mais ninguém em casa. Pegou no final de semana, e assim eu tenho os apontamentos que eu faço na portaria de 31 de janeiro. Essa justificativa que foi no dia 13 e a portaria do dia 31. E aí nós vamos para o segundo ponto. Se existe essa justificativa de portaria, como houve a questão do próximo projeto, que a gente vai discutir do Conselho Tutelar, eles não encaminharam junto do projeto como justificativa e encaminhado depois. Se encaminhasse juntos, eles iam assumir o erro, porque a notificação do Ministério Público está lá em 5 dias. Poxa, se eles não respeitam o Ministério Público, que mandou a minuta do projeto pronto só para alterar o nome, porque o impacto orçamentário não veio aqui no dia que estava, eu comentei, e eles fizeram encaminhar em anexo. Mandaram na segunda-feira ou na terça-feira, se não me engano, só para alterar o cabeçalho, e o povo que é formado em direito, atuante na área, aquela coisa toda, demorou 10 dias para analisar um projeto. E a gente que não tem essa capacidade toda, que a gente não é formado na área específica, nós estamos aqui sem jurídico, e a gente vai abordar em 3 ou 4 dias isso. É um padrão, é um critério para a Câmara, por projetos, tramitar de uma forma que não utiliza o tempo todo. Tem projeto que vem com alterações de um artigo, uma emenda que seja simples de resolver, de ter uma tramitação e um tempo apto para a Câmara analisar, para passar pelas comissões. Para passar pelo jurídico, tem que ser respeitado, porque se não, vamos chegar aqui e vou dar um exemplo. Que nós fizemos uma votação de um projeto democrático das escolas, que poderia ter feito alterações referente às escolas da aldeia indígena. Eu não vou votar num projeto que eu não li. Eu não vou votar nesse projeto. Foi o único projeto que eu não votei. E foi dessa mesma situação, e assim, não é falta de falar. Todo mundo, o trem está tão assim, que nem a notificação do Ministério Público o povo está respeitando. Está há 5 dias a minuta pronta, vocês tinham-nos que responder o Ministério Público, porque tem um prazo de 6 meses antes da eleição, e esse projeto tem que ser aprovado. E não respeitou, e as coisas estouram nas nossas costas, como sempre, estourou toda a vida. E não tem nem condição, é um trem que a gente tem que parar para pensar como Câmara e analisar, para ver as mudanças nas alterações, porque senão não tem condição. Devolvo a palavra. O vereador Odailton fala: senhor presidente, gostaria de discutir também, sim, referente a esse projeto do Fundeb, e que tem todos os nobres já colocaram a portaria número 50, 2023, de 31 de janeiro de 2023, já foi mandada para o Executivo junto com o secretário de Educação. Já tem mais de 30 dias. Eles já estão sabendo sobre esse projeto, tem mais de 30 dias. Então ele manda atropelar do nosso regimento interno, com 4 ou 5 dias, para poder fazer a aprovação de um projeto de extrema importância e que nem falou os nobres. Não pode acontecer isso nessa gestão. Está vindo acontecendo várias vezes, atropelando. O projeto é simples para fazer a alteração e já manda para esta casa. E do Ministério Público, do dia 13, deu 5 dias. Ele chegou na casa dia 24. Igual o nobre vereador Leonardo falou, chegou na casa às 4h59. Faltando já, quase fechando. A casa aí chega na sexta-feira, aí vem sábado e domingo, e esse projeto foi repassado na segunda-feira para os nobres e para a comissão. O prazo todo mundo sabe que nos obedece o regimento interno. O regime de urgência é 30 dias.
Mas esse do Fundeb já estava com o executivo há mais de 30 dias. E o que eu fiquei sabendo então agora foi protocolado no dia 24. Então tem que pedir para fazer a agilidade e pedir para fazer os procedimentos e respeitar o regimento interno. Nós estamos aqui e não vamos engolir de goela abaixo os projetos que vêm em cima da hora. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. O presidente Luciano, quero falar também um pouco. Quero discutir na demora da demanda dos projetos para essa casa. Hoje aqui já era para estar discutindo já a aprovação, mas temos que voltar nessa tecla toda vez, infelizmente. Eu só quero aqui falar um pouco, para quem nos ouve, um pouco do Fundeb. Conforme é do meu conhecimento, o Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da atenção básica, valorização dos profissionais da educação a partir de 2021. Tornou-se um fundo permanente para financiar a educação básica brasileira, conforme a disposição proposta pela emenda excepcional 108, de 26 de agosto de 2020. A regulamentação desse dispositivo, por meio de publicação da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, é do Decreto número 1.656, de 22 de março de 2021. Leis esta que detalha as novas regras para a operacionalização do Fundeb e das principais orientações para a criação com posicionamento dos conselhos e de acompanhamento do controle social do CRAC Fundeb. Com efeito, incumbe aos municípios da condição de infraestrutura para que os conselhos atuem ativamente conforme dispõe o artigo 4º do artigo 33º da Lei 14.113 de 2020. E por isso que no ano do município de Santo Antônio do Leste, essa casa já legislou e regulamentou o novo Conselho Municipal de Acompanhamento do Controle Social do Fundeb, da Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação através da Lei Municipal 837. Eu falei sobre o Fundeb só para quem nos ouve e saber um pouco o que é o Fundeb, que é um órgão que regulamenta o dispositivo condicional e da importância que ele é para a administração, vendo aí o prazo máximo estipulado e para que o projeto seja tramitado para o dia 31, que no caso amanhã, e seja uma divulgação. Nós estamos aqui nessa demanda novamente, e aí a demanda das demoras dos projetos, mas eu espero que essa casa aqui entre numa concepção e vê o que é melhor para hoje, e devolvo a palavra. Alguém mais para discutir o projeto? Não havendo mais discussão, solicito ao primeiro secretário que faça a votação nominal do requerimento de lista de votação. Lista de votação, requerimento da Constituição e Justiça, redação 30 de março de 2023, autoria do vereador Cristiano Vieira Borges. Alberto Lucas Nogueira, ausente. Alessandro Ferreira da Silva, ausente. Eliezer Silva de Moraes. Senhor presidente, queria encaminhar o voto. O requerimento que se trata da retirada do projeto 12/2023 de pauta. O presidente fala, perdão, o senhor pode repetir, por favor, o requerimento que está sendo votado agora é sobre a retirada do projeto 12 de 2023 de pauta. Isso para a retirada do projeto, quero encaminhar meu voto aqui, senhor presidente. Sim, eu tenho falado aqui sobre a questão das faltas, de andamento da questão de agilidade, mas acredito que a nossa educação não pode pagar por isso. Acredito, assim, que tem várias justificativas, que não tem o jurídico da casa no momento, o projeto veio em cima da hora, e por mais essa portaria, ela foi sancionada para 5.000 municípios do Brasil. Para essa notificação já veio pronta, também é igual ao Ministério Público. Então, acredito eu que não tem nada que venha prejudicar a nós vereadores e ao município na questão de nós deixar para votar hoje. Então, eu vou contra a questão da retirada, talvez, da queda de receita do Fundeb. Então, eu sou contra a retirada do projeto. Eu sou favorável que o projeto continue na casa para apreciação e votação. O vereador Cristiano fala, então seu voto é não? O meu voto é não, ao requerimento do vereador. Eu, do José da Silva, também voto não. Eu gostaria que fosse votado hoje.
Cristiano Vieira Borges, voto sim. Leonardo Souza Waralveden, voto sim. Odailton Pereira dos Santos, voto sim. São 3 votos favoráveis à retirada do projeto 012-2023 e 2 votos do requerimento contrário, senhor presidente. Com a votação, o projeto simples permanece na ordem do dia. O vereador Cristiano fala, não, é retirado de pauta, senhor presidente. O vereador Odailton fala como? A votação simples, o projeto é retirado. O presidente fala, perdão, o projeto está retirado de pauta. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 04/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. A emenda modificativa número 04/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, ao presidente municipal da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso, cumprimento ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Luciano Nascimento Silva, e na oportunidade apresento e reitero o projeto de lei número 11/2023, de 24 de março de 2023, que estabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Santo Antônio do Leste e da outras providências. Após a leitura, devolvo a palavra. Coloque em votação a emenda modificativa número 04/2023. Em discussão, o vereador Cristiano, eu gostaria de discutir, senhor presidente. Senhor presidente, conforme citado, ambos os projetos 11 e 12, inclusive o projeto 12 acaba de ser retirado em pauta, eles foram enviados a minuta em anexo ao Poder Executivo e elaborações dos mesmos, e vale ressaltar que nesse projeto número 11, ou por isso a necessidade de avaliar o projeto de todos os itens, porque o Ministério Público ele encaminha uma minuta de projeto, uma proposta de projeto de lei a 5.000 municípios. Só que a realidade de 5.000 municípios, ela é diferente uma da outra. Então, a realidade de Santo Antônio do Leste é totalmente diferente da realidade de Cuiabá. Então, não dá, porque simplesmente porque a minuta do projeto de lei for encaminhado de um órgão competente, como o Ministério Público Estadual, que devemos acolher essa minuta sem analisar. Essa minuta de acordo com a nossa realidade municipal. Então, por isso que eu tenho esse compromisso de analisar e fazer a coerência com a nossa realidade local de todos os projetos que vêm para esta casa. Como responsabilidade legislativa, então essa emenda, ela se trata dessa adequação, dessa minuta do projeto de lei que estabelece a estrutura do Conselho Tutelar do nosso município. Adequando nessas realidades, na onde ele vem trazer uma exigência de comprovação de residência para o candidato, a porque isso tendo em vista que esse candidato que mora no município, nesse período de 2 anos, ele vai conhecer melhor a família de Santo Antônio do Leste. Isso vai facilitar os trabalhos dos conselheiros, isso vai fazer com que eles sejam justos com as famílias durante o seu exercício de um mandato de conselheiro tutelar. Em outro artigo, e apresentações das certidões de negativa civil e criminal. Porque eu entendo que isso deve ser uma questão de honra e postura. A pessoa que ocupar o cargo de conselheiro tutelar, ela tem que ser exemplo. Ela tem que ser exemplo, como que um conselheiro tutelar, ele vai carregar no seu histórico um crime civil ou uma inadimplência. Então, essa pessoa tem que ser idônea. Então, por isso, a inclusão do artigo 5º do item 10 de apresentação da certidão negativa. Porque, no meu entender, a pessoa que estiver uma certidão civil positiva e uma certidão criminal positiva, ela não tem perfil para o cargo de conselheiro tutelar. Dos impedimentos do exercício do mandato, também foi inserido o item de acompanhado, o item 10, o artigo 15º, justamente para excluir que esse candidato que apresenta algum processo civil ou criminal não pode participar do processo de seleção, ou se ele adquirir civilmente ou criminalmente algum processo durante o exercício ou função que seja afastado do cargo, porque é difícil você olhar na frente do conselheiro e ter um peso tão importante na sociedade, que ele vai trabalhar com criança, família,
então a família no contexto que ele vai zelar pela criança e adolescente. Mas que esse conselheiro, ele não seja uma pessoa que tem esse perfil idôneo. Então a proposta da emenda é garantir que o nosso conselheiro tutelar seja um conselheiro fortalecido, que seja um conselho composto por pessoas que estejam realmente aptos a exercer esse papel de conselheiro. Até mesmo porque eles vão estar atuando sob a responsabilidade da promotoria, da vara da infância e da família. Então, só quero deixar aqui essa explicação referente à emenda da minha autoria, tendo em vista a compreensão dos nobres pares. Devolvo a palavra, senhor presidente. Alguém mais quer discutir? O vereador Eliezer, quero discutir, senhor presidente. Senhor presidente, quando eu disse que o governo federal mandou uma portaria, é diferente do Ministério Público. O Ministério Público, ele mandou e recomendou. Ele não mandou o projeto pronto, certo? Um projeto diferente da portaria do projeto número 12. Ele é diferente. O presidente fala a questão de ordem, que agora estamos tratando do projeto 11, 2023. O vereador Eliezer falou, mas o vereador comentou sobre o projeto 12. Eu quero rebater a fala dele. O presidente Luciano fala, por questão de ordem, vamos tratar do projeto 11. O vereador Eliezer falou que não está sendo certo com suas palavras de deixar um falar e o outro não falar. Então, assim nós temos que colocar na mesma medida, senhor presidente, na questão da emenda do vereador Cristiano, aí de 2 anos. Muito importante o projeto. Não veio citando esses 2 anos como o vereador falou. Isso aí é questão de segurança de 2 anos, as pessoas que vão lidar com as nossas crianças e adolescentes. Agora que apareceu assim, no artigo 15º, senhor presidente, na questão de certidões civil e criminal, na parte da certidão civil, para você ser um candidato a vereador, para ser um candidato a prefeito e deputado, você pede também certidão civil e criminal. Quando você pega uma certidão civil positiva com efeito negativo, você pode ser candidato. Então, talvez a gente vai pegar um candidato que tem certidão negativa com efeito positivo, aonde ele vai poder concorrer. Aí a gente vai barrar de um candidato a ser candidato. Você pensou nessa opção, vereador Cristiano? O vereador Cristiano fala não, mas pode fazer a emenda. O vereador Eliezer fala, à vez a gente tiraria um candidato que talvez um possível candidato que exerceu o mandato aí de 8 anos atrás, que segue na justiça, talvez um processo, até mesmo em virtude de seu trabalho. Ele vai sair com uma certidão positiva e aí, por causa daquele assunto, ele vai puxar uma certidão e vai poder ser candidato. Acho que a gente poderia alterar. O vereador Cristiano fala, só uma parte, nobre. Só quero que ela vem com essa descrição que o nobre colocou. Ela vem positiva com efeito negativo. De todo modo, ela é liberada depois, eles pedem se não tiver inconvocado 48 horas para uma busca com efeito negativo. E aí ele entra no mesmo critério que couber a gente. Pode fazer a inclusão aqui no item e apresentar as certidões negativas e certidões positivas com efeitos negativos. Só fazer a inclusão se houver necessário. O vereador Eliezer fala, talvez, na hora que for fazer a avaliação dos candidatos, não tem esse mesmo entendimento que a gente tem, e esse pequeno desgaste lá no futuro pode ocorrer. O vereador Cristiano fala, de não prejudicar o candidato, eu concordo. O vereador Eliezer fala, cria-se as seções dos impedimentos que apresente o desvio de conduta. Durante o seu mandato, o cara já vai entrar com a certidão negativa. Se acaso ele tem um processo de repente, e até mesmo da questão, vai que na execução do seu trabalho, ele implicaria na demissão dele aqui, no inciso 1º, o vereador Cristiano fala, ele vai ser julgado com as próprias penalidades que está no projeto, nesses artigos
que discrimina sobre as penalidades entre leve, afastamento do cargo e critérios. Ele vai ser julgado pela própria comissão, que é montada no próprio conselho. O vereador Odailton fala: a certidão negativa ou positiva, ela tem o efeito normal. O vereador Eliese fala: só isso, presidente. O presidente fala: alguém mais queira discutir o projeto? O senhor vai falar ou fazer uma subemenda, vereador Eliese? Dado a ideia aí de fazer no artigo 15º, aquela questão mesmo de parênteses e certidões positivas com efeitos de questão de objeto de fé. O presidente fala: sério, o texto, o vereador Eliese fala aos candidatos que porventura apresentar certidões negativas e apresentar certidões de objeto de fé. No fórum, lá o presidente fala: aí no caso tem que fazer alteração dessa emenda ou subemenda. O vereador Cristiano fala: uma subemenda. O vereador Eliese fala: eu só pedi um esclarecimento para não interferir e colocar em discussão. O vereador Odailton fala: é certidão negativa e com positiva. Até é normal, até que não foi julgado aquele crime que ele cometeu, a certidão positiva, com efeito negativo. Ele não foi julgado, não tem certidão negativa, aí não vai passar mais. Mas quando tiver positiva, a validade dela é normal. O presidente Luciano fala: certo, então não vai ter nenhuma modificação nem subemenda? Alguém mais quer discutir? Não havendo mais discussão, solicito ao primeiro secretário que faça a votação nominal. Vereador Cristiano fala: lista de votação, emenda modificativa 04/2023, de 30 de março de 2023, de autoria do vereador Cristiano Vieira Borges. Alberto Lucas, ausente. Alessandro Ferreira, ausente. Eliezer Silva, voto sim. Eudes José, voto sim. Cristiano Vieira, voto sim. Leonardo Souza, voto sim. Odailton Pereira, voto sim. Lucila Tafarel, ausente. São 5 votos favoráveis e 3 ausentes, senhor presidente. Devolvo a palavra. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 011/2023. De autoria do Poder Executivo Municipal. O primeiro secretário faz a leitura do projeto de lei número 11/2023, com emenda do presidente, sim, com emenda, confere. Mensagem do projeto de lei número 11/2023. Senhor presidente, faço a consulta na plenária com todos os nobres que teve acesso ao arquivo. Se é de comum acordo, fazer a leitura somente da mensagem do projeto e dos artigos com emenda do projeto de lei número 11/2023. O presidente consulta a plenária, dispensa da leitura ou só o dispositivo. O vereador Odailton fala para o povo que está ouvindo: nós assistindo, seria bom ler o projeto todo para o pessoal ter entendimento. O vereador Leonardo fala: nobre colega, são 59 páginas, fora os artigos, e tem umas 20 e poucas páginas. Isso aí, o presidente fala: permanece, Odailton, com a fala só o dispositivo. O presidente fala: aprovado. Projeto de lei número 11/2023, 24 de março de 2023, reestabelece a estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar de Santo Antônio do Leste e da outras providências. Após a leitura do projeto de lei número 11/2023 e emenda impositiva modificativa do vereador Cristiano Vieira Borges, devolvo a palavra. Encaminhado para a Comissão Permanente de Justiça e Redação, para o parecer, vereador Cristiano Vieira Borges, presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação, parecer favorável, senhor presidente. E com parecer favorável da Comissão Permanente de Justiça e Redação, encaminho para a Comissão de Economia e Finanças para o parecer. O vereador Leonardo fala: parecer favorável, senhor presidente. E com os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação e de Economia e Finanças, coloco o mesmo em discussão. O vereador Eliese queria discutir, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Em nome dos vereadores e público que nos assiste, estamos aqui discutindo o projeto de lei número 11/2023, já passando pelas comissões e com os pareceres favoráveis. Eu estive discutindo com o presidente da Comissão Constituição, Justiça e Redação, o vereador Cristiano, e a nossa luta aqui
vereador Leonardo, o vereador Luciano e o vereador Odailton, que estiveram aqui na reunião no ano passado, o anseio dos vereadores, aqui é da discussão e sabemos das lutas dos conselheiros, é uma indicação minha do ano passado, da busca dessa elevação de valores, da valorização dos servidores, só que infelizmente o vereador não pode mexer no subsídio e não podemos fazer a emenda alterando os valores desses salários. Mas aí eu fiz um ofício ao Poder Executivo para ficar registrado aqui e eu acredito que se o projeto, com mais tempo, daria para nós discutir um valor de 2.250, como está no projeto, e sabemos que a elevação, aí está uns 40% da elevação do vencimento dos conselheiros. Eu já acredito que é de grande importância, já valorizando e já conseguimos valorizar um pouco, não o suficiente que nós queríamos, e eles também precisam pela questão de seu trabalho. E eu coloquei no ofício aqui, vereadores, que o prefeito chegasse a dois salários mínimos e corrigisse anualmente, como está na lei do RGA. Para ficar registrado, aqui nós pedimos, acho que 2,5 salários, então eu coloquei aqui no ofício 2 salários. Eu sei que a prefeitura fez um levantamento em 5 ou 6 municípios da região e talvez há uma pergunta de onde foi tirado esse valor de 2.250, uns apanhados dos municípios vizinhos e fizeram uma divisão, é claro, pela quantidade de 5, 6 municípios que foram coletadas informações e deu esse valor de R$ 2.250. Acredito que os servidores, conselheiros que estão nos assistindo, que vocês talvez almejavam, mas já teve um melhoramento aí de 40%, e essa casa vai lutar para que chegue mais perto da realidade dos seus vencimentos. Então, assim, em discussão, eu queira fazer, senhor presidente, nesse aspecto dos vencimentos dos conselheiros, nesses projetos, o presidente fala, alguém mais? O vereador Leonardo fala, senhor presidente, quero discutir um pouco sim. Eu me recordei enquanto estava discutindo esse projeto, em Nova Chavantina, eles criaram um projeto de lei, e eu me recordo que o projeto de 6 ou 7 anos atrás, eu tive o acesso a esse projeto de lei, em que criava o Conselho Tutelar uma vaga para indígena. A gente sabe, os nossos colegas também sabem a dificuldade, o tanto de família que tem aqui e a dificuldade cultural que nós temos. As barreiras culturais que existem, ainda vai ser um processo até desenrolar. Isso aí, entre a comunidade indígena, a dificuldade que tem bastante os alunos que estudam aqui na cidade. Infelizmente, com esse prazo corrido, nós não poderíamos nem debater a possibilidade de incluir essa vaga, que se somaria ao município e nós teríamos mais suporte para atender as famílias que aqui moram e a evasão escolar. E tantas outras coisas que a gente poderia estar debatendo e melhorando o projeto, porque isso é bacana. Apresenta as emendas, porque nossa função é essa, apresentar as emendas, ouvir os lados e opiniões. Eu acho que seria extremamente importante nós termos feito uma reunião com os conselheiros que atuam na área e têm um conhecimento abrangente e poderia modelar esse projeto de lei de uma forma que ficaria ainda cada vez melhor para o nosso município. Eu não entendi bem, nobre colega. Eu quero que se explique a soma de comparação entre os projetos, porque no que eu disse foi na minuta. Na notificação do Ministério Público existe a minuta do projeto, está lá. Eu acho que está lá na primeira notificação. Foi encaminhado a notificação com a minuta. O presidente Luciano fala, só por questão de ordem, se estiver falando da mesma questão, tem que focar na ordem. O vereador Leonardo fala assim, presidente, fala por questão de ordem, o presidente não estava discutindo, agora nós estamos discutindo o projeto, discutindo a emenda do vereador. Então eu acho que a discussão do projeto cabe isso, para chegar no seu entendimento e aí finalizar aqui. Eu não entendi nada o que diz e não disse outra coisa. E está lá, a minuta do projeto que vem encaminhado junto com a notificação,
Foi isso que eu disse. O vereador Eliese fala: nobre vereador, se o presidente em conceder a fala, eu falo. O presidente fala: por questão de ordem, eu peço para os dois que focam no projeto agora que está em discussão. Projeto 11/2023. Por favor, vereador Eliese, fala em vereador Leonardo. Eu não tinha dirigido ao senhor, não era ao vereador Cristiano, mas o presidente não quer deixar nós debater. Eu acho que nós somos livres, não vai interferir em nada. Eu só queria justificar. Eu sendo calado de discussão, nós temos plenário de 15 minutos para mim poder usar na tribuna e eu não posso falar aqui. Eu acho que o senhor está tirando o nosso direito de falar. O presidente fala: por questão de ordem, estou só falando que a discussão do projeto e já mudou. Entendeu? A discussão já era para votação. O vereador Leonardo fala: entendi, peço perdão. E aí, questão de ordem. Olha só a importância da questão de ter um tempo para discutir o projeto, que aí estaremos no outro nível. O vereador, nobre colega Eliese, tem a ajudar um pessoal que estuda aqui na cidade, estudando, que necessita de acompanhamento e passa por dificuldade na escola, que precisa, e existe a invasão escolar, e sabe que está acontecendo ali na casa da família. O vereador Eliese fala: vereador, está em cima da hora, não teria como fazer uma emenda nesse sentido? O vereador Leonardo fala: eu dei uma olhada aqui no projeto de lei e tem que ser estudado por questão de isonomia. Haveria a possibilidade, mas teria que ter um posicionamento jurídico para a gente criar. Você está criando uma coisa democrática e participativa. Isso aconteceu num projeto de gestão democrática. Eu queria ter discutido das escolas indígenas. Isso aconteceu nesta emenda que está aí e você pode olhar. Um representante indígena, se houver. Poxa, tem município que tem 600 indígenas e não vai encontrar um que caberia uma emenda? Então, a nossa preocupação contra a discussão do projeto é continente e muito pertinente, porque a gente tem aí, sim, porque atuando efetivamente naquilo que nos cabe, porque como o nosso nobre colega vereador Eliese falou, nós não temos poder de vir aqui alterar os valores de salários, mas podemos vir aqui e fazer algumas alterações que beneficiem a população, que é benéfica. O servidor, isso cabe, só que isso demanda tempo. Uma coisa que a gente não vai dar para a noite, para o dia. E assim, para concluir, vamos dar crédito ao Executivo. Não foi aquele aumento monstruoso, mas houve um aumento enato. Parabéns ao Executivo. Parabéns à administração, que concedeu esse aumento aos servidores e aos conselheiros tutelares. E parabéns aos conselheiros e todo mundo que participou dessa discussão. Pleiteio isso junto ao Executivo. Essas são minhas palavras. Senhor presidente, devolvo a palavra. O vereador Odailton queira discutir. Senhor presidente. Sim, realmente a discussão, se o projeto estivesse chegado com tempo hábil na casa, dava para ter feito a discussão para fazer a emenda e consultar o jurídico. Essa emenda por escrito, uma emenda de legalidade. Agora o projeto chegou em cima da hora, aí já nem tem como consultar o jurídico e ver a legalidade da emenda. Que nem o nobre falou. Mais uma vez, nós participou da reunião no final do ano de 2022, que nem o vereador Eliese falou sobre a discussão do salário dos conselheiros, que é um salário muito baixo. O Executivo entendeu, fez os levantamentos do município vizinho. Parabéns por ter dado esse aumento. Não foi aquela coisa que os servidores conselheiros merecem muito mais, mas dá os parabéns e agradecer. O presidente fala: alguém mais? O vereador Cristiano quer falar. Sim, só para fazer uma complementação realmente ao projeto, é de extrema importância, e podemos falar que é obrigatório essa adequação aí do projeto, e eu entendo o anseio do nobre colega vereador Leonardo.
mesmo que a emenda ela não seja feita com o intuito de reservar uma vaga do conselheiro, e poderia ser trabalhado a candidatura até que seja feita uma revisão desta lei após homologada. Acho bem válido, nós temos um problema indígena que ele nasce todo dia e hoje nós temos adolescentes e jovens com muitos problemas de bebida alcoólica. Eu garanto que um representante indígena capacitado para essa função tanto parece uma função auxiliar muito bem essas ações e também no fortalecimento da cultura chavante, para ajudar tanto a manter esses jovens e adolescentes sempre na escola, como também trilhar as alternativas para a diminuição do uso abusivo do álcool, ou até mesmo a manutenção das atividades culturais nas aldeias, porque o Conselho Tutelar é um órgão, é um conselho muito forte e fortalecido, tem um vínculo direto com o Ministério Público Estadual e muito atuante. E o intuito da emenda é justamente fortalecer essa questão do projeto e deixar, como diz o Conselho Tutelar, ainda mais atuante, ainda mais responsável e mais seguro nas suas decisões. E acredito que a comunidade vai olhar, tendo em vista a inclusão da emenda ao projeto, com o nosso Conselho, com muito mais respeito e muito mais confiança. Vamos dizer assim, porque esse critério, assim, anos só como o Conselho Tutelar, mas hoje qualquer projeto de seleção e de seletivo, e principalmente concurso, são exigidas essas questões. Porque cada organização, cada conselho, cada entidade, hoje preocupa muito com a aparência, e a entidade do conselho não seria diferente. Eu vejo que a emenda, ela não veio burocratizar. A emenda, pelo contrário, ela vem dar mais segurança e mais qualidade ao Conselho Tutelar do município de Santo Antônio do Leste. Devolvo a palavra. Não havendo mais discussão, solicito ao primeiro secretário que faça a votação nominal do projeto de lei 011/2023, juntamente com a emenda modificativa. Lista de votação. Matéria de primeiro turno, projeto de lei 011/2023. Autoria do Poder Executivo. Alberto Lucas Nogueira, ausente. Alessandro Ferreira, ausente. Eliezer Silva, voto sim. Eudes José, voto sim. Cristiano Vieira, voto sim. Leonardo Souza, voto sim. Odailto Pereira, voto sim. Luciano Nascimento, voto sim. São 6 votos favoráveis e 3 votos ausentes, senhor presidente. Devolvo a palavra. Presidente Luciano diz: projeto aprovado. Quero aqui dar os parabéns a todos os conselheiros, não havendo mais nada a se tratar, sobre a proteção de Deus e em nome da lei, declaro encerrada a presente sessão e determino que seja lavrada a ata. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite, e desde já convoco todos os nobres vereadores para a 5ª sessão extraordinária para o dia 30 de março de 2023. Dá uma pausa de 5 minutos para começar a nova sessão. Luciano Nascimento da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Leste. Cristiano Vieira Borges, primeiro secretário da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste. Devolvo a palavra, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da ata da sessão extraordinária, da 6ª sessão extraordinária. A ata está presente, senhor presidente. Consulta plenária. Consulta o presidente a dispensa da leitura da ata. Consulta plenária a dispensa da leitura da ata. Quem concorda se manifeste, ou quem não concorda se manifeste. Quem concorda permaneça como está. Aprovada por unanimidade.
Peço ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto de lei 0014/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, matéria de segundo turno. Consulta plenária, a dispensa da leitura do projeto, leitura só do dispositivo, senhor presidente. De acordo. De acordo. De acordo. Aprovado por unanimidade. Só. Lista de votação, perdão. Mensagem do projeto número 14/2023, 13 de abril de 2023. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, vimos por meio do presente encaminhar a essa augusta Casa de Leis o projeto de lei 014/2023, de 13 de abril de 2023, que dispõe sobre autorização para abrir crédito adicional especial e dar outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado para análise, tem como objetivo obter autorização legislativa para abrir crédito adicional especial no valor de R$80 mil. O crédito adicional custeará novo elemento de despesa, destinado a proporcionar o pagamento da verba indenizatória aos motoristas do transporte escolar do município, que, no desempenho das suas funções, tiverem que pernoitar fora da zona urbana do município. A mencionada verba indenizatória é objeto do projeto de lei 010/2023, já apresentada a essa augusta Casa de Leis, uma vez que não se pode realizar despesa sem prévia previsão no orçamento público. O presente projeto de lei se destina a criar crédito adicional para viabilizar o pagamento da indenização aos motoristas do transporte escolar. Por fim, ressaltamos a necessidade de se apreciar o presente projeto de lei em regime de urgência. Diante da necessidade devidamente justificada, encaminhamos o referido projeto e, na oportunidade, solicitamos que o mesmo seja apreciado, esperando merecer aprovação por unanimidade por parte dos nobres pares. Aproveitamos a oportunidade para renovar ao senhor presidente e demais vereadores o nosso protesto de estima e distinta consideração. Colocamos-nos à inteira disposição de vossas excelências para efetuar quaisquer esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. José Arimateia Vieira Alves, prefeito municipal. Devolvo a palavra. Com o parecer favoráveis das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação e Economia e Finança, coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, solicito ao primeiro secretário que faça a votação nominal. Lista de votação, matéria segundo turno, projeto de lei número 14/2023, autoria do Poder Executivo. Alberto Lucas. Voto sim. Alessandro Ferreira. Voto sim. Eliezer Silva. Voto sim. Eudes José. Voto sim. Cristiano Vieira. Voto sim. Leonardo Souza. Voto sim. Lucila Tafarel. Voto sim. E Odailton Pereira. Voto sim. Peço permissão, senhor presidente, fazer retificação da votação de primeiro turno, na qual solicitei a votação do mesmo, cancelando a votação de primeiro turno. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Sim, só para deixar bem claro, é que na ordinária, primeiro turno, foi chamado o presidente para votação. Ele só vota para desempatar. Então está retificando a votação minha. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto 010/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, com permissão, peço ao senhor consultar a plenária para a dispensa de leitura do projeto, somente dispositivo. De acordo. De acordo. De acordo. De acordo, a plenária está de acordo, só a mensagem do projeto. Projeto de lei número 010/2023, 30 de março de 2023. Institui verba indenizatória aos servidores ocupantes do cargo efetivo de motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação, que habitualmente desempenham suas funções fora do perímetro urbano do município de Santo Antônio do Leste,
e da outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente. Com um parecer favorável das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação e Economia e Finanças, coloco o mesmo em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Sim? Acredito que na sessão anterior, na ordinária, na sessão passada, a gente fez retirada de projeto de pauta e enviamos pedimos que a presidência, a mesa, mandasse um ofício junto à administração para que visse a possibilidade do contratado entrar nessa questão da verba indenizatória. E nós esquecemos de comentar esse assunto na ordinária. O ofício foi enviado, se foi recebido, como se ficou a questão? Na realidade, o projeto foi retirado do pedido de vista do vereador Lucas, né? E não foi apresentado nenhuma mudança. Mas o projeto ele não ficou da própria presidência enviar um ofício vendo a questão, a possibilidade junto à administração? Não, a retirada foi pelo vereador Lucas e ele teria que fazer alguma alteração, porém não foi feita. Não foi feito porque eu fui na prefeitura, conversei com o jurídico e não tinha possibilidade alguma de fazer nenhum tipo de alteração, porque no seletivado não pode. Isso, pelo que eu conversei com o vereador Lucas, até ele me lembrou aqui, os contratados, eles vão ter outra forma de pagamento que possivelmente hora extras. Então, eles não se enquadram nesse projeto. Não, tranquilo. É para ficar bem claro aos servidores que trabalham como motorista de transporte escolar, contratado, seletivado, né? Para ficar bem claro que a lei ela vai abranger eles, mas de uma forma, talvez, questão de hora extra e não pela VI. Obrigado. Alguém mais queira discutir o projeto? Não havendo mais discussão, solicito o primeiro secretário que faça a votação nominal. Lista de votação, matéria de segundo turno, projeto de lei 010/2023. Autoria do Poder Executivo. Alberto Lucas. Voto sim. Alessandro Ferreira. Voto sim. Eliezer Silva. Voto sim. Eudes José. Voto sim. Cristiano Vieira. Voto sim. Leonardo Souza. Voto sim. Lucila Tafarel. Voto sim. E Odailton Pereira. Voto sim. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto de lei 002/2023, de autoria da mesa diretora, matéria de segundo turno. Senhor presidente, consulta a plenária novamente, somente o dispositivo do projeto. A dispensa da leitura e leitura só do dispositivo. Todos concordam? De acordo. De acordo. De acordo. Aprovado por unanimidade. Só a leitura da mensagem. Acho que é bom ler. Se alguém quiser voltar atrás. E quantas páginas tem? Vai manter a leitura? Só tem 38. 38. É. Não, tá de acordo. Quer que realize a leitura ou dispensa da leitura? Só dispositivo mesmo. Ah, só dispositivo. Beleza. O projeto 002/2023, autoria da Câmara Municipal, dispõe, de 17 de março de 2023, dispõe sobre o plano de cargo, carreira e vencimento geral dos servidores públicos da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste, Mato Grosso, e da outras providências. O senhor Luciano Nascimento Silva, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste aprovou e o senhor prefeito municipal José Arimatea Vieira Alves sanciona a seguinte lei. Devolvo a palavra, senhor presidente. Com parecer favorável das comissões permanentes de Constituição, Justiça, Redação e Economia e Finanças, coloco o mesmo em discussão. Não havendo discussão, solicito o primeiro secretário que faça a votação nominal do projeto.
Lista de votação, matéria de segundo turno, projeto de lei 02/2023, autoria, mesa diretora da Câmara Municipal. Alberto Lucas. Voto sim. Alessandro Ferreira. Voto sim. Eliezer Silva. Voto sim. Eudes José. Voto sim. Cristiano Vieira. Voto sim. Leonardo Souza. Voto sim. Lucila Tafarel. Voto sim. E Odailton Pereira. Voto sim. Isso aí. São 8 votos favoráveis, senhor presidente. Nenhum contrário. Projeto de Lei 002/2023, aprovado por unanimidade. Parabéns a todos os servidores da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leste. Não havendo mais nada a se tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Determino que seja lavrada a ata. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite. Desde já convoco todos os vereadores e vereadora para a sessão ordinária do dia 2 de maio de 2023.